Você tem que gastar menos do que você ganha e investir o seu dinheiro, porque o seu dinheiro já está sendo corroído pela inflação. Coca, Skol, Cerveja na pé R$1. O Brasil, ele é um país que a gente não entende como é que ele consegue estar de pé. Aquele meme, agora vai. Eles não conseguem ter sucesso, não é porque eles não têm um operacional decente, um operacional bom, validado, é porque eles não conseguem controlar a cabeça. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um NomusCast, o podcast feito para você que é trader ou para você que quer ser trader, não sabe por onde começar. Aqui você encontra um papo verdadeiro, aqui não tem mimimi, não tem enrolação, estamos aqui para falar de mercado. Eu sou Carmine Cantuária e aqui ao meu lado tenho Dani Braga. Fala, Dani! E aí, Carminha, tudo bem? Estamos hoje aqui com o nosso querido Lucas Fernandes. Esse cara aqui é diferenciado, esse cara boleta pra caramba. E esse cara aqui é um trader que, assim, um cara que tem mestrado, meu irmão. É diferente. Outro nível, outro nível de trader aqui a gente tá falando. Meu irmão. Pô, não deveria falar isso, né? Mas ter nível superior já é vantagem. O maluco tem mestrado, irmão. Na gringa. Na Espanha, cara. É um cara diferenciado total. Prazer. Seja bem-vindo, irmão. Prazer pra mim. Sou seguidor de vocês, fã de vocês. É um prazer, uma honra pra mim estar aqui no NomusCast. Vamos lá. Lucas, pra gente começar, cara, fala aí pra gente. Eu vi, não teria como a gente, né, deixar passar. As brincadeiras à parte, mas realmente é muito legal, cara. Eu vi que você fez mestrado na Espanha sobre economia e finanças, cara. Como é que foi essa experiência aí? Eu tive uma sorte que eu não precisei ir para lá, porque teve a pandemia, então eles fizeram... Porque a faculdade, a universidade, ela fez uma parceria com a Mackenzie aqui. Que legal, então foi online. Então eu consegui fazer isso daí, porque eu não daria por lá para Espanha. Mas então... com o mesmo know-how. Sim, professores de lá, enfim, mestres, doutores. Então foi muito bom, porque assim, eu gosto muito de economia. Isso... Só que eu não era um aluno muito bom. Nossa, meu pai, tadinho, sofreu muito. No colégio, na época do colegial, eu era péssimo. Não gostava de estudar. A média era 6? Vou tirar 6 então. Só que aí... aquele básico ali pra passar. Exatamente, eu gostava de bagunça, né? Futebol... Acho que somos 3 aqui, né? Só que aí eu comecei a gostar de economia, porque economia você precisa saber... Eu tenho uma parte do nosso... que a gente vai falar sobre o grupo seleto, que eu tenho um quadro chamado Economia para não ser feito de idiota. Então você precisa saber o básico de economia para você entender o que acontece no mundo. Então, e o mestrado não foi uma coisa que eu queria. Eu queria, na verdade, assim, vou fazer 31 anos agora. Eu botei na minha cabeça que tudo que eu queria academicamente fazer, eu ia fazer até meus 30. Então aí foi indo, eu fiz... Tem 4 especializações que eu fiz, aí surgiu o mestrado, e aí eu fiz, aí encerrei também. Então, porque... inicialmente nem era a intenção seguir uma carreira acadêmica, de repente? Inicialmente não era nem para fazer um superior. Mas, como toda a minha família tem, e meu pai, assim, em relação à escola, e pra você ter uma ideia, na reunião de pais, ele anotava o que o professor de educação física falava. Ele era... Então eu falei, eu preciso fazer só para, né, ter formação. Aí eu fiz administração, só que eu comecei a pegar gosto pelo estudo. Porque eu comecei a perceber que, assim, podem tirar tudo de você, mas o conhecimento não tira. Parece até clichê falar isso, mas é um fato. Então eu comecei... muito útil, eu comecei a ficar... Comecei a gostar, e aí foi emendando. Aí eu botei que até os 30 eu queria fazer tudo academicamente, e depois disso parar, porque gasta um tempo. Você investe um tempo muito grande nisso, né? E qual foi a área de estudo que você fez, assim, mais quantitativa? Não, a gente foi teoria. A gente estudou muito Mises, escola austríaca, né? Friedman. Então a gente... Muita literatura, inflação, muito também. Eu gosto muito dessa parte de economia monetária. Então, tanto que o meu TCC, né, na verdade, minha dissertação foi sobre o mestrado. Ou foi sobre a economia monetária que eu gosto. Inflação, ainda mais no Brasil, que assim, a inflação vive aqui, né? Que é uma questão que reina. Cara, e assim, até legal você falar de Mises e escola austríaca. Dá uma resumida, cara. Eu sei que é bastante coisa, mas eu acho que pro público, principalmente pro público brasileiro, falta um pouco de conhecimento sobre as escolas econômicas, né? A gente tem aqui uma política monetária muito voltada para o keynesianismo. Sim. E a população nem sabe o que é isso, qual é a diferença para a escola austríaca. Se tu puder
Dá uma aulinha pra gente aí, cara. Tentar fazer de uma forma didática, né? Porque Melhor. é difícil. Na linguagem da galera aí. Assim, vamos lá. Keynes, gasto público. Elevar gasto público. Em tempos de crise, inclusive, ele fala, tem que elevar o gasto público e depois a inflação a gente vê depois. Tem uma frase de efeito aí. E a escola austríaca ali, Friedman, enfim, Mises, é uma questão mais de menos Estado. Tipo isso, é o livre mercado. É você controlar os gastos do governo, você não sair imprimindo moeda à toa, você não gastar à toa. Então, são 2 pontos que a gente tem hoje, inclusive, que são os 2 pontos principais, né? Gasto público, gastar muito, gastar mais, e aí imprimir dinheiro, e aí tudo mais. E o outro lado, que é a escola austríaca, clássica também, ela vem mais da redução de gasto, livre mercado, conter a inflação. O Friedman fala muito sobre inflação, né? O Milton Friedman ele fala muito sobre inflação e ele critica muito o Estado, porque ele fala o que causa a inflação é o excesso de dinheiro. E geralmente vem dos países, dos governos, na verdade, que gostam de gastar. Então eles imprimem o dinheiro. Olha que um fato interessante. Agora, de 2020 até agora, 2025, mais de 60% de todo o dinheiro que está em circulação foi impresso nesse tempo, de 2020 a 2025. Então a gente tem um real que foi lá, está com 30 anos agora o real, né? E mais de 60% de tudo que a gente tem hoje de moeda em circulação, de dinheiro em circulação, foi impresso nos últimos 5 anos. Então as pessoas não sabem disso. Isso gera uma inflação violenta, excesso de oferta, né? Então tem muito dinheiro enfim, aí vem a questão do como é que se define a inflação. Mas basicamente é isso. Os estudos das escolas econômicas são sobre gasto do governo e inflação. Como controlar, como fazer isso e aquilo. Isso tem muito a ver com embora pareça que é um assunto muito teórico e voltado lá para a faculdade. Não, é uma coisa que reflete realmente no dia a dia, porque muita gente não sabe, mas são as 2 principais escolas da economia e existe uma rivalidade muito grande. Muito grande. Né? Normalmente é lado A e lado B, Total. ou você é keynesiano, ou você é da escola austríaca, Mises, do tal. E no Brasil a gente vê que, cara, talvez desde sempre, né, o que predominou foi o gasto público como motor de crescimento. É porque isso aí gera credibilidade para o governo, teoricamente, porque os gastos públicos geralmente são para iniciativas populistas. Então, eu posso citar uma Claro, aqui, por favor. recente, a isenção de luz, que 60 milhões de pessoas que o Lula deu agora. E como é que vai tirar isso depois, né? Então, aí que tá. A questão não é nem como tirar isso depois, que é um problema. A questão é que não existe qualquer tipo de benefício que ele dá, outra parte paga. Porque não tem como você, por exemplo, eu vou isentar você de alguma coisa. Tá, e aí? Vai sumir essa conta. Alguém tem que pagar. A Carmine paga. Então, tanto que há 2 domingos atrás saiu a notícia de que foi aumentado o preço da energia no Brasil. Então, todo e qualquer tipo de isenção que ele dá para um grupo, Tem um outro paga. Não existe almoço grátis. Então, dá com uma mão para você, mas tira dele. Entendeu? A carga tributária no Brasil, isso é um fato, já Sim. é Uma das maiores do mundo. Sim. Quem paga essa carga tributária é uma faixa restrita de pessoas, né? Que se você colocar a população que economicamente inativa, digamos assim, que não contribui, que recebe Bolsa Família... 50 milhões de pessoas. Olha... A gente tem, cara, é pouca gente, a minoria que tá trabalhando e pagando para sustentar uma maioria esmagadora, cara, é impressionante. No Brasil são 50, 55 milhões de pessoas que dependem de assistencialismo. Só que você tem uma população econômica ativa na ordem de 100 milhões, ou seja, mais de 50% Sim. dessa população que está em idade de trabalho não está trabalhando, está sendo sustentada, entre aspas, pelo Estado, mas o Estado não produz, então quem está sustentando? No Brasil existem mais pessoas que dependem de assistencialismo do que empresários. Isso é um fato. Então, assim, fato. Então, a gente tem um problema muito sério em relação a isso, e as pessoas não veem, porque geralmente um governo de esquerda que vai mais para ali para o Keynes e tudo mais, gasto público. Então, porque isso gera popularidade, então gera voto.
Então, vai isentar 60 milhões de pessoas. Então, o cara é muito bom para mim. Vou votar nele. Pode ver, a gente está em 2025, 2026 é o ano eleitoral. Cara, a gente vai ver muito, porque isso é uma questão histórica de medidas populistas. Esse governo que está aí atualmente, ele só... A média é a cada 37 dias é a criação de um novo imposto ou um aumento de um imposto que já existia. Isso é um dado, né? Ou seja, cara, não passa um mês sem criar um imposto novo. 2024, o governo brasileiro teve a maior arrecadação da história. Nunca arrecadou. Continua devendo. Com déficit, então não adianta. Aí vem a questão que nenhum governo, na verdade deve ter, mas não quer que você aprenda. Nenhum governo pratica tal de educação financeira. Imagina os brasileiros. Que a gente vê aí, a gente tem dados que 90% das famílias estão endividadas. E aí a gente entra num problema cultural que a população acha que é uma bondade quando o governo faz um gesto desse, vou abaixar a conta de luz, ou vou, sei lá, dar mais dinheiro para os carentes, entre aspas, né? Um Bolsa Família da vida, ou um Vale Gás, alguma coisa nesse sentido, quando na verdade ele só está fazendo isso como uma jogada de marketing e está aumentando o gasto dele com supérfluos, com cargos públicos, com benefícios para a classe política, com viagens, com desperdício, com má gestão do dinheiro público. E você falou uma questão muito interessante, que é uma questão muito cultural. Essa semana, o famoso rei do ovo, que é um dos bilionários aqui, ele falou, cara, não consigo contratar ninguém. Porque ninguém quer trabalhar. Porque se é registrado na carteira, perde o benefício. Vai largar o Bolsa Família por quê? Né? Você entendeu? Então, assim, cria-se uma cultura de dependência e uma cultura de achar que a migalha, porque é uma migalha, vamos ser sinceros, é o suficiente. Então, cria aquele ócio, não vou trabalhar porque eu já recebo. Minha cabeça, esse tipo de benefício tinha que ser temporário. Né? Tem a pessoa se erguer, sim. Até para ser um incentivo para a pessoa correr atrás. Aquilo ali é uma ponte, cara. Você está passando necessidade? Ok. A gente vai te ajudar durante um tempo, mas você tem que produzir alguma coisa e trabalhar. Você falou uma coisa que parece que a economia é uma coisa muito distante, muito teórica, né? Mas, por exemplo, eu recebo todos os dias. Ontem um amigo meu foi no mercado, ele comprou 4 itens, R$130. Inflação. Pura e simples. Então, quando o Plano Real começou, o R$100 era o salário mínimo. Então, você vivia com R$100. Hoje em dia, R$100 talvez dê uma sacola de mercado. Os R$100 de lá do Plano Real, na instituição dele, criação dele, hoje equivale a R$10. 90% de piada. Vocês lembram da Coca-Cola, 2 litros, R$2? Eu tinha 5 anos de idade. Você lembra disso aí? Hoje, 15. Tudo. Cara, eu lembro. A passagem de ônibus era tipo 15 centavos, 20 centavos. Cara, eu bizarro. Eu lembro do Campeonato Carioca de 1995. Que era mais ou menos próximo da criação do... Eu tinha um ano de idade. Tinha a musiquinha, o ambulante vendia, né? Era Coca, Skol, Seven Up é R$1. Quem compra? Eu não consigo participar dessa conversa que eu tinha um ano de idade nessa época aí. Mas é tipo isso. Então, assim, a gente tem um objetivo, eu, principalmente educacional, em relação à economia, de mostrar que, assim, economia não é um bicho de 7 cabeças. Realmente, você vai fazer um mestrado, cara, mano, você lê umas coisas assim, a gente até fala, o livro do Hayek é um livro, até pra gente que entende economia, é um livro chato de ler. Você lê uma página, você fala, cara, eu vou ler de novo. Não entendi. Aí você lê de novo, aí você fala, um livro de 60 páginas, você fala, cara, eu vou ler de novo. Então, assim, realmente, a parte acadêmica, literária, é difícil. Só que a economia é básica, a gente tá falando de inflação, cara. A gente tá falando de a gente no comprar fundo, no mercado. Cara, a gente tá falando uma parada aí, você não pode gastar mais do que você ganha. Simples. É só isso, cara. Na tua casa, na minha, na casa do pobre, do rico, é a mesma coisa. E mais, você tem que gastar menos do que você ganha e investir o seu dinheiro, porque o seu dinheiro já está sendo corroído pela inflação. Esse lance de guardar dinheiro embaixo do colchão, não vou perder dinheiro. Tá, cara. Aqui no Brasil, principalmente. Tem 1 trilhão na poupança, cara. Não faz o menor sentido. Poupança nem é investimento. E perde, assim, com a inflação que a gente tá, mesmo que a Selic seja alta, a gente perde muito pra inflação. Então, é uma coisa básica. Literalmente, a economia, pode falar idiota aqui? Eu já falei. Não, pode. Pode? Pode. Economia pra não ser feita de idiota, porque o que eu mais vejo, e isso me irrita muito, é a nossa mídia passando... a inflação tá muito alta, mas por que isso é bom? Selic, mas por que isso é bom?
Não tem, cara. Cara, aí o Em pessoal, lugar- não, tá tudo certo, tá tudo bonito, o Brasil Em não tá, cara. em um lugar nenhum do mundo. É impressionante isso, cara. É impressionante. Existe um apelo, aqui no Brasil, no nosso governo, eu vejo isso, que existe um apelo para você continuar sendo ignorante. Não querem que você entenda o que está intencional, acontecendo. é o sistema querendo se perpetuar. Porque se a gente for ver, assim, novamente, fatos, não é achismo, fatos. Quem elege o governo populista, geralmente é quem tem baixa instrução, ou quase nenhuma, e pessoal de pouca renda, porque eles dependem desse assistencialismo. Então, esse pessoal que elege esse tipo de governo. Então, quanto mais tempo você ficar na ignorância, melhor para eles. Eles vão se reeleger. A gente teve 18 anos. Está tendo 18 anos de um governo, entendeu? E que a gente vê os números, vê a estatística. Cara, e aí? Entende? É bem isso mesmo, cara. É tipo isso. Então, Como aguentamos, né, cara? Impressionante. o Brasil, assim, quando a gente vai estudar economia, a gente estuda Japão, Estados Unidos, né, China. O Brasil, ele é um caso... O Brasil é isso aqui desde 1500, né? É isso. Desde a carta lá do Pedro Vaz de Caminhar. A bolsa está barata desde Pedro Não, Álvares o Brasil o Beto Sicupira falou isso. O Brasil é isso aqui, o pessoal sabe, é manicômio isso aqui, é isso aqui. Então, o Brasil, ele é um país que a gente não entende como é que ele consegue estar de pé, porque muitos países já quebraram com o Brasil do jeito que ele tá. Mas é um país que a gente é um país... Mas é o tamanho, cara. Exatamente. São 200 milhões de pessoas. Exato. Você vê, Estados Unidos é a maior economia do mundo, com 300 milhões de pessoas. Pô, o Brasil tá na mesma ordem de grandeza em termos de população, Sim. quantidade de pessoas, até mesmo de extensão territorial, cara. Um país muito grande. Então, assim, é talvez o país pior administrado do mundo, devido ao que tem, porque tem outros países que tem uma administração pública pior, certamente que tem. Mas esses lugares não têm os recursos econômicos que nós temos. Não tem os recursos naturais, não tem a economia que nós temos e tudo. Então, cara, aqui a gente gasta e desperdiça muito. O Brasil tem um problema que falta, na minha cabeça, falta moralidade em relação aos governos. Porque, pode ver, tirando o governo que está hoje... Mas é reflexo da população. Não tem continuidade. Então, assim, você é presidente hoje. Você gasta pra caramba porque você sabe que vai ficar pra conta do próximo. Então, por exemplo, você tá gastando pra caramba. Ano que vem tem eleição. Você regastou com o país. Cara, quem vai pagar essa conta? Não vai ser, você não vai ser responsabilizado por isso. Você vai sair do mandato. Vai entrar um outro, talvez Sim. de outro espectro econômico, outra ideologia, e ele vai ter que pagar a consequência do que você fez. Mas você não vai ter nada. Você vai estar lá com seus milhões, deitado em algum lugar, porque a consequência sempre fica pro próximo. Então, se vamos gastar, porque se a gente sair, tá bom, e aí? A gente vai ser responsabilizado por tudo isso que a gente está fazendo? Não vai. Então, vamos gastar mesmo o próximo governo que... E é uma estratégia muito interessante, porque o próximo governo, em 4 anos, não consegue desfazer o estrago feito, por exemplo, em 8. Aí, essa turma que perdeu... Isso é interessante. Tá vendo? Em 4 anos, olha como é que tá alto. Só que é consequência. A gente tem uma coisa assim, o primeiro ano do governo atual foi um ano muito bom. Acabou de acontecer Porque é consequência do governo anterior. Não é imediato. A gente teve 4 anos de um experimento revolucionário no Brasil, que foi um governo que se propunha a gastar menos. Só que a gente teve 2 anos de governo. Exatamente, porque teve a pandemia. Então, em 2 anos, só a tentativa de conter gastos públicos A gente já tava com surgiu um superávit que foi aproveitado agora no pelo início primeiro ano. Meu irmão, olha o efeito em 2 aninhos só, Então, cara. assim, cara, se o Brasil As pessoas não têm mínima noção disso. Não tem, vou te falar, velho. se o Brasil tivesse 8 anos Nossa, de uma seriedade fiscal deixa a dessa... gente sonhar não, mano. eu vou te falar. Imagina, você falou de 2. Imagina 8. Pô, 8 mano. anos. Assim, ó, continuidade. Caralho. A gente vai trabalhar sem pandemia, sem crise, sem É guerra. aquele meme, comprar uma- agora vai. Aquela vai. colzinha longa de Petro, Banco do Nossa! Brasil. Já imaginou? Pô, aí, então assim, Nossa. só que não tem essa continuidade. Aqui é uma outra... É. Engraçado, porque... Não, e o pior, cara, que se tiver agora uma troca, na melhor das hipóteses, se a gente conseguir alternar na eleição do Sim. ano que vem, pô, a gente vai estar muito quebrado. Então a galera que assumir vai assumir uma bucha do caramba. Não, é uma busca e não dá pra resolver em 4 anos. Não dá pra resolver Não em tem 4 como. anos. Pode amenizar, só o que acontece. Aí volta a narrativa, tá vendo? Direito Uai, não a funciona. gente não era ruim? Olha aí, emprego, não sei o que foi acontecer com o Milei. Cara, o Milei passou 1 ano e meio
bucha atrás de bucha. Os caras quebraram a Argentina. Tá, mas como assim? O pessoal passando fome? Não sei o que, inflação. Como é que Meu vai irmão, corrigir um negócio é, que tá exatamente. acontecendo há anos? Aí agora, a menor inflação da história, diminuindo o índice de pobreza. Agora. O É cara tá alta o quê? pra caralho ainda, mas olha da porra, onde em caiu. comparação Pô, era que 40, mais- era 140% a inflação por mês. E Antes a- do Milei tive na Você tinha Argentina, título o cara, eu fui público trocar na R$1.000, Argentina o cara riu da minha pagando cara. 5%. Exato, o 40% da pessoa na pobreza. Então, como é que vai... Não é, cara. A economia é um negócio que eu não... Assim, demora. Você faz uma coisa hoje, a consequência vem amanhã, e pra você, assim, dar um jeito de resolver isso é depois da manhã. As pessoas não entendem isso. Não é uma coisa, não é um 2 mais 2. 2 mais 2. Não é, cara. Demora. É uma construção. É igual o trade. É uma construção, cara. Não adianta. Pode ver. Falando agora só sobre trade. Legal. Você toma um prejuízo de R$50 mil. Vamos falar de um trader que não opera pesado. Cara, ele vai recuperar esses 50 mil quando? Vai demorar. Se ele tem um ganho ali de R$1.000 por dia, R$500 por dia, primeiro que a confiança já vai pro beleléu, né? E a paciência o cara- de esperar. o cara fala, cara, porque assim, sobre trade, a maioria acontece isso, né? Ele ganha ali em um mês, demorou 3 meses para fazer 50 mil. Tem um dia de fúria, perde. Um dia de fúria, perde R$50 mil. Aí ele fala, cara, foram 3 meses para construir. Um dia para perder tudo isso aí. Aí Um bota a momento de culpa fúria. no trade. Não, aí vem aquele lance da cabeça. Ele deve, porque já aconteceu isso comigo. Cara, mais 3 meses operando certinho para recuperar o que eu perdi. Só pra voltar onde tava, né? Só que aí a gente vai pra frente da tela, sabe como é que é? Aí você quer alavancar Não, pra vamos recuperar rápido. dar uma melhoradinha, vamos diminuir esse tempo. É igual, cara, é igualzinho o governo. Não adianta. O estrago que você faz hoje, você não vai conseguir corrigir amanhã. Para destruir uma coisa, destruir uma carreira, destruir uma conta, sua conta na corretora, fazendo day trade, é assim, ó, é uma operação. rápido. E para construir? Esse é o problema. Entendeu? Cara, até é legal você puxar esse assunto, porque a gente tá falando aqui de economia e se deixar a gente vai... Se deixar, vamos ficar aqui até amanhã. Vai porque dar acho que- 2 podcasts. Mudar Só que... mudar isso pro trade, Mas que eu é acho que até é curioso, eu queria mudar, puxar pro trade, mas a minha curiosidade, até antes de encaixar em perguntar como você opera, que você faz, é por como que surgiu o trade na tua minha vida. vida. Porque normalmente o cara que vai por esse caminho teórico, ele não sai mais. vai ser um macroeconomista, vai Ele trabalhar num banco, né? Tem outro... Eu descobri quanto que um professor ganha de universidade. Então, É justo, tá então, teve justificado. isso também. Eu gosto muito de ensinar, só que, cara, a carga horária de uma universidade... Só que assim, meu pai é diretor financeiro, economista. Então, eu lembro que eu saía do colégio, eu ia pro escritório que ele tinha, HP12C, né, sabe? Bom demais. Não, eu olhava ele ali, número, papa. Eu não gostei de matemática. Porque pra mim, por exemplo, Pitágoras, nunca usei, já usou? Sim. Então, só que eu vi aqui, eu falei, cara, legal, loucura, né? Quando eu fiz administração, eu escolhi administração primeiro, porque é um curso que, teoricamente, era o curso que ninguém queria fazer, então era o curso, como eu falei pra vocês no começo, eu queria só me formar pro meu pai, minha família, tem uma graduação. Só que na administração tem uma matéria chamada análise de investimentos. TIR, você Sim. aprende payback. Estudei isso. Aí eu, caramba, cara, legal isso aqui, né? Mas bem assim, básico. Isso foi em 2014. Um cursinho tava- de HP2C total, né? Eu tive que fazer. Eu fiquei. Nossa, eu uso até hoje. É muito boa. Eu perdi as minhas 3 que eu tinha. Perdi. Eu não tenho mais, agora só do celular mesmo. Valor futuro, pá. Eu SLS. tenho uma física, deixo lá na minha mesinha, eu tenho uma Cara, no celular também. meu pai tem uma. Ué. Que fazia 25 anos que ele tinha. Cara, é muito boa. Só que aí. Impressionante, né? Como consegue? Aí quebrou tudo, enfim. E aí eu tenho análise de investimento, comecei a ver. E naquela época, hoje, pô, tem podcast, tem tudo, mas naquela época não tinha tudo isso, essa disseminação do mercado financeiro. E aí eu comecei a falar, cara, realmente, comecei o Warren Buffett. Cara, o cara com 12 anos comprou uma ação do Coca-Cola e, nossa, e rebenta, não sei o que, papa. Comecei a ver esses caras, Peter Lynch, nossa. Aí eu falei, será que é possível, né? Tá. Aí lá para 2016 eu me formei, em 2017 eu fiz uma pós, que foi a minha primeira, que foi na PUC, que inclusive o meu professor de crime financeiro foi o Moro. E foi na época que ele prendeu o Lula. E teve uma aula bônus. Que Nossa, ele prendeu o aula- Lula. Rapaz, tem uma aula, assim, Estudo de casa. ele Nossa. prendeu, na outra semana ele falou, vamos lá. Entendeu? Então, assim,
Aí eu falei, cara, investimento é muito legal. Aí tem planejamento sucessório, um monte de coisa. Tá, Isso na 2000. PUC Curitiba lá? foi Rio Grande do Sul. Ah, não Porque- sou. Aí, eu falei, cara, é legal. Aí comecei a ver umas coisas de trade. Lá por 2017. Falei, pô, legal, dá pra fazer. Comecei a ver uns vídeos, né? Oliver Vélez, um monte de coisa. Aí eu comecei a operar, R$30 por dia. Que era um sacrifício fazer R$30 por dia. Fazia, beleza. Aí eu comecei a trabalhar com meu sogro. Eu trabalhava lá, ganhava um salário de 1.800 na época. E aí, assim, eu falei, cara, vamos ver se vai dar certo, né? Então, eu fazia tudo lá, era eu e ele só. Contava estoque, era tudo. Aí eu botava meu notebook do lado e começava a operar. Operando, pá. Aí, assim, depois de 3, 4, 5 meses, eu comecei a igualar o meu salário com o que eu fazia no trade. Então, era 1.800, eu ganhava dele, e falei, pô, legal, pá. Só que, assim, acontecia... Pô, é bom que você começou com uma metinha honesta, bem né? eu falei, não, vamos... Honesta, porque os caras já querem sentar arregaçando, fazendo 1.000 por meu dia sogro já. não vai assistir isso, mas, bicho, era tenso trabalhar com ele, cara. Porque por ele É. ser meu sogro, na época eu namorava a minha esposa, né? Não tinha horário. Fizesse merda, ia Meu perder amigo, a era mulher 2 horas, e o era emprego. 2 horas da manhã, vamos fazer uma licitação de 300 itens, velho. Botar preço. Então, assim, falei, cara, se eu igualar isso aqui, já fica legal, porque eu já tô conseguindo viver com isso aqui. Então, aí igualou. Aí, depois de um tempo, começou a fazer, pô, na semana eu fazia. Falei, poxa. Eu conversando que na época era minha noiva, né? A Carol, eu falei, ó, e eu tô quase pra bater no seu pai aqui. E aí, né? Aí começou, aí tipo assim, só que começou a dar porque eu comecei a aumentar a minha mão, né? 10 contratos, tá 20. E só curiosidade, qual era o ativo? Era Tinha mini Era índice, né? só índice. Dólar, eu faço uma leitura muito boa, até hoje, cara, eu faço uma leitura muito boa do dólar, mas eu entro, é impressionante. Mas o dólar porque o financeiro pesa mais. É, Pra você, com sim, essa meta de exatamente. R$30, era 3 tiques pra baixo. Exato. Já tô já fora é naturalmente alavancado em relação ao 3 índice, né? pontinhos, né? Mas continua falando que essa fase do dilema Essa entre eu fase saio do trabalho Cara, ou não esse- saio. assim, Isso pra mim é muito essa legal. Eu fase gosto de escutar isso. De tu se refletir assim, pô, peraí, cara. Olha o que eu tô ganhando aqui e olha o que eu levo um mês pra ganhar E, trampando. tipo assim, era das 8, horário comercial. E como eu disse, era Essa- meu sogro, sábado, vamos contar estoque. Meu Deus do céu, mano. Juro pra vocês, uns 2.000 itens. Seringa. Cara, loucura. Então, assim, descarregava a caixa de álcool, cara. E o magrinho desse jeito, cheio de dor lombar. Aí eu comecei a falar, cara... Aí eu conversei com a minha hoje esposa, na época noiva, eu falei, ó... E aí? Eu falei, vamos ficar mais um pouquinho. Só que começou a me atrapalhar, porque assim, às vezes eu tava numa operação e chegava coisa pra fazer, cara. Aí eu tinha que sair. Aí eu, tipo assim... E eu, na época, não usava nenhum tipo de estratégia em relação a, tipo, ou com o trading stop. Cara, quando eu voltava, tinha pego no meu alvo, mas eu não tinha botado alvo, porque ia fazer parcial, eu só tinha... Aí voltou, eu teria pego minha parcial, só que eu não fiz, porque eu não deixei no lugar. stop. Cara, começou a ficar irado com isso. Bravo. Aí eu comecei a, tipo assim, começou a ficar 3.600 por mês, eu fazia no trade. Era o dobro do salário. Falei, ó, Carol, e aí? Aí é muito bom falar isso, porque ela me incentivou muito, assim. Legal. Vamos, mete o louco, de jeito, vamos, você consegue, você é capaz, pá, não sei o quê, já fez Bacana. especialização, liguei para um pastor meu na época lá, falou, vamos, cara, vamos, tem que ter fé, pá. Larguei. Aí casei. Rapaz, primeira compra que eu fiz da casa, eu falei, Jesus amado. Era Casar é melhor. um pouquinho diferente. Só que eu não tive que necessariamente no começo da minha vida, foi o que você falou, fazer muito dinheiro. Eu queria aprender. Porque eu não podia perder dinheiro. Eu ganhava 1.800. Então eu não podia perder dinheiro. Então eu colocava um negocinho ali, R$30 por dia, R$50 de stop, e operação muito bem selecionada, e aí foi indo. E aí eu vi que me ajudou bastante a questão da disciplina dos estudos pro trade. Porque, então assim, eu falei, cara, eu tenho que fazer isso aqui como se fosse uma universidade. Igual todas as especializações. Interessante. Todas as especializações que eu fiz. Tem isso, aí você vê aquelas notícias, né? 95% quebra. Falei, cara, eu não quero fazer parte dos 95% que quebram. Aí eu comecei a pesquisar o porquê que quebram. Só diga-se de passagem aí, muito mal feito esse estudo. Metodologia bem... Sim. Bem... Hoje eu vejo... Mas tá aí há anos, né? Anos que falam dessa pesquisa. Eu sei que é pra anos, desincentivar, cara. mas é bom deixar isso claro. Mas na época eu não sabia disso. Na época eu falei, cara, tá, notícia, 2017 a gente tá falando. E aí, eu falo isso porque eu gosto, cara, eu sou o cara que gosta de ler paper, artigo científico, tudo, e, cara,
esse estudo é mal feito. Ele foi criticado lá na gringa Sim. por todo mundo. A gente Só que sabe aqui que no Brasil... A gente sabe que é um conteúdo... E segue sendo segue disseminado. É um conteúdo- como verdade, cara. É o conteúdo pago, né? A gente sabe disso. Exatamente, cara. A gente Segue sabe. sendo posto como Era o que a verdade. gente tava conversando nos bastidores aqui. É tipo conteúdo isso. pago, cara. Aí eu falei, cara, o que esse pessoal faz? Eu comecei a estudar o que eles faziam. Olha que engraçado, eu fiz o inverso. Eu não comecei a estudar o que as pessoas faziam pra dar certo. Eu comecei a fazer o que as pessoas que davam errado faziam. Você Bom corrige, demais. pronto. Bom demais. Aí eu falei assim, cara, Excelente, geralmente... cara. Você aprende muito, cara, Isso com aí. os erros dos outros, cara, com os nossos... Porque a maioria, então assim, eu comecei a olhar, falei, cara, o cara alavanca. O cara tem uma meta, ele chega numa meta muito fácil, teoricamente assim, numa operação só, que lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nossa bolsa abre às 8, os futuros, né? Uhum. Mas eu vou usar o horário daqui. Às 9h15 ele já tá com a meta feita. Aí ele fala, não, mas eu tenho mais ainda o dia inteiro. Aí vai. Então como você vê uma série de coisas, né? Excesso de confiança, o cara não querer perder, o cara não aceitar a perda, o cara ter um lucro de R$50 e pra ele tá ótimo, encerrar a operação. Mas pra perder, ele perdia 500. Falei, pô, né? Com uma taxa de acerto não tão abaixo de 50. Aí eu comecei a fazer, falei, cara, então vamos fazer o inverso. É que no final das contas é matemática, né, cara? Eu fiz uma especialização, a última que eu fiz foi em neurociência e comportamento humano. Justamente para entender isso na nossa, como é que a nossa cabeça lida com o trade. Porque é científico. O prazer que dá é a mesma coisa de um jogo. A cocaína também, drogas. Dopamina e adrenalina. E a dor da perda é maior, né? Aí quando você perde, fica- você quer, vamos dobrar. Porque, inclusive, eu gravei ontem uma aula que vai para vocês aqui na Nomos sobre psicologia financeira versão a perda, que você falou. Às vezes você ganha R$1.000, feliz. Você perde os mesmos 1.000, vão me matar. Pessoal, só um ponto, cara. Conteúdo da Nomos Plus que a gente vai colocar, do Lucas, sensacional. Professor de... Como é que faz pra galera se inscrever e ter acesso? Só acessar o nomosplus.com.br que você consegue ter acesso. A gente vai botar na tela, galera, e deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Tem muito material de qualidade lá, porra, de graça pra vocês. Então, assim, a gente valorizar muito a perda, então, e ficar remoendo aquela perda. Porque pode ver, eu posso dar um exemplo de números aqui? Claro, Meu, por favor. Você lembra da época do governo Bolsonaro, que ele tava em treta com o STF, e aí o Temer ajudou numa carta? Foi no Sim. outubro. Lembro. Salvou. Né? Salvou. Cara, eu tava comprado Salvou. em 200 contratos no índice, no fundo ali, no shopping. De repente, Bolsonaro mostra a carta, o índice deu Cara, eu fiz R$40 mil ali. Legal. Só que no dia que eu perdi 40 mil, cara, não foi a minha maior perda, mas no dia que eu perdi 40 mil, os mesmos 40 mil, a importância que eu dei a essa perda, eu não vou mais operar. Chega, fiquei uma semana sem abrir o gráfico. Então, é a hora que o psicológico bate e você questiona tudo que você sabe. E é nessa hora que você precisa entender e conhecer a sua cabeça, senão você sucumbe. Os traders, a maioria deles, eu conheço muitos, que eles não conseguem ter sucesso, não é porque eles não têm um operacional decente, um operacional bom, validado, é porque eles não conseguem controlar a cabeça, cara. Então ele entra numa espiral assim e ele sucumbe de um jeito internamente que ele já aconteceu na minha frente. O cara tá assim, ó, ele tá menos 10 mil, cara. A meta dele era 1.000. O cara que operava comigo era 1.000 no dia. Ele tava menos 10 mil, o cara, assim, ó, juro pra vocês, ele tava na frente do monitor assim, ó. Paralisado, né? Aí eu falava, cara, zero. A gente recupera isso aí mais tarde. Assim, a gente aumenta o mercado existe antes de você, vai existir depois que você morrer. Aí eu bati nele e falei, cara, zero. Aí menos 15. Aí menos 13. Aí menos 10. Aí por um milagre, assim, o mercado perdoou ele chegou a ficar 1.000 positivo. Ele alavancou mais, tava com 500 contratos. Aí deu um tiro pra cima, ele zerou essa perda e ficou 1.000 positivo. Aí na hora que ele zerou assim, ó, ele olhou pra mim assim, eu falei, cara, mano, olha, ele deitou no chão assim, falou, ele cara, ia eu vou ficar quebrar, aqui. cara. Ele falou, cara, eu não conseguia, eu ouvia você falando, mas na minha cabeça eu não conseguia mexer o mouse, cara. Então assim, é a cabeça. A gente tem histórias aí de traders que entram numa depressão violenta, perde tudo. E não é, e aí que o pessoal precisa entender, não é porque não tem uma técnica, mas é porque não consegue entender como é que o dinheiro, como é que as emoções agem. Porque no Brasil a gente não aprende na educação básica sobre dinheiro, educação financeira.
piorou sobre a cabeça. Sim. A gente aprende, a gente tem um índice desde a pandemia até aqui que a busca por terapia assim, explodiu, porque as pessoas começaram a ficar malucas da cabeça. A gente vê hoje no Brasil, cara, muita gente não sabe. Impressionante. Agora imagina em relação a dinheiro, porque aqui a nossa matéria-prima é dinheiro. Qualquer erro que você comete fora do seu plano, a consequência é a perda do dinheiro. Não é igual, eu vendo produto hospitalar, vou perder uma seringa. Não, cara, você perde dinheiro. E dependendo de como você opera, se você sucumbe nesse dia mal seu, você perde tudo que você tem na corretora. Tanto que no começo eu tive um gatilho que é o seguinte, ó. Eu deixava 10 mil reais para operar. Todo lucro que eu fazia, eu tirava. Por quê? Porque eu sei, cara, ninguém é imbatível. Ninguém é invencível. Vai chegar uma hora que você vai sair do seu plano. Então, acontecia muito comigo assim, eu tava lá com 10 mil na corretora. Aí durante o tempo, eu fazia mais 10 mil, então eu tinha 20. No dia de perda, eu perdi tudo. 3 dias eu perdi tudo. Então, o que aconteceu? Eu tirava o lucro, porque assim, vou deixar só 10, porque eu sei que o que eu vou perder vai ser só esses 10 mil. Aqui, Lucas, só para ter nomes, a gente estimula muitos assessores a indicarem ao cliente abrir uma múltipla conta. Eu tenho 6. Então, isso é muito importante. 6. Uma está proibida de fazer day trade, que é as posições maiores que a gente tem. Uma é para day trade, outra é para não misturar. Porque, por exemplo, já aconteceu de eu estar operando a mesma conta que eu uso para ações no passado e começar a chamar a margem das minhas posições de ações. Cara, a gente Entendeu? tem até um projeto, não sei nem se já tá rodando esse projeto que a gente falou lá no evento da B3, que é para o cara cadastrar quase como se fosse um anjo da guarda dele, porque acontece muito, né? A gente que tá do lado da corretora, assim, a gente sabe, tipo, o cara vai lá e perde, aí ele tinha posto ali, sei lá, ele combinou com o assessor que ele, sei lá, o limite dele era 5 mil reais. Aí ele liga e quer matar o assessor, xinga o cara e tudo para liberar mais risco. Então, a gente vai botar uma pessoa, tipo, pode ser a esposa do cara, uma pessoa de confiança, para ser o anjo da guarda. Não, cara, não vai liberar mais, porque no dia como de se fosse fúria... aquele negócio no hospital, né? Quem é esse responsável? Isso, Né? exatamente. Quem que é a sua pessoa de segurança que num dia desse de fúria vai te impedir de você fazer uma besteira e perder todo o seu dinheiro, cara. Bom, cara. Porque assim, Bem legal. a gente tá falando de pessoas que às vezes elas perdem a aposentadoria. Eu conheço um cara que ele demorou, isso lá em 2017, ele demorou tipo 1 ano para fazer, ele vendia mocotó. Ele demorou 1 ano para fazer 100 mil reais. Dia 13 e 14 de fevereiro do ano seguinte, ele perdeu os 120 mil reais. Nossa. Em 2 dias. Mano, o cara entrou... Tanto que assim, na época, ele sumiu do Instagram. Ficou 3 dias. Eu falei, mano, o cara se matou. Aí eu conversava com os amigos, eu falei, mano, a gente nem sabe onde fulano tá, cara. Porque ele... Ninguém não responde, não atende, não recebe. Eu falei, cara, se matou, não é possível. Aí ele voltou, falou, não, tô lendo sobre psicologia, tô melhorando minha cabeça. Porque é tudo muito bonito falar de trade, de ganho. Só que a perda é uma coisa que, assim, machuca. E o Instagram, ele só incentiva as vitórias e a ganância. Isso é uma vida questão psicológica perfeita. também. Isso vai reforçando ali, e aí o cara fica, porra... Vocês querem ver um exemplo como é que é? No meu Instagram eu posto o resultado, quando eu opero, né? Então, assim, vocês veem lá o resultado, 10 mil por dia. Ontem à noite no hotel, tá lá no Instagram, eu fiz 20 mil no ouro. Legal, o pessoal curte. Se eu posto, e quando eu posto, porque eu posto perda também, eu posto uma perda, por exemplo, de 8 mil reais. A chuva de comentários que vem no meu Instagram, meu Deus do céu, 8 mil reais. Como que... E começa. Aí eu até esses dias, eu fiz um software, cara, eu posto pra vocês aqui, quem me acompanha sabe. Eu posto aqui 10 mil reais no dia, 15 mil reais no outro, 20 mil reais no outro, aí 5 mil. Um dia de perda, se você for minimamente, assim, inteligente, você vai somar os meus ganhos, esses 8 mil não é nada. Pega os últimos 30 Só que dias as pessoas e valorizam até mais as suas perdas do que os ganhos que você mesmo faz. O terceiro. Então assim, cara, 8 mil reais, nossa, que facada. Nossa, dava pra comprar não sei o quê. É uma analogia parecida como falar mal das pessoas nas redes sociais, né? Dar mais ibope. Não, aí tipo assim, normal, eu posto lá os negócios, você não vê nenhuma reação no Stories. Agora, eu falei, galera, hoje não deu, eu perdi 5 mil. Carinha triste, meu Deus, nossa, chorando. Aí eu falo, gente... Ganha mais seguidores também? O quê? Quando você posta a boleta... Não. Não.
Cara, eu de acho loss, que... você fala? De loss, Cara, não, acho que você até perde, né? Porque o pessoal não quer ver É, o loss, pessoal não mas, quer mas eu ver tenho a perda. transparência de mostrar, porque pra mim... o certo é mostrar, pra mostrar a realidade, mas que a galera não quer ver, né? As pessoas querem ver a vida perfeita. Que torce até contra, né? Tipo, meio que tem, eu já vi, já aconteceu Eu já vi comigo. gente comemorando... Os caras um comemorar loss quando meu. eu perdi e Sim, postei. eu falei... Falar, lá, tá vendo? Tal, aí, ó, vai quebrar. Não é, só que assim, falando sobre trade, o meu sistema operacional é uma coisa... Eu trabalho muito com payoff. Então, no meu payoff eu posso acertar até 40%, 30% das minhas Vamos operações. só explicar para o público o que é payoff, porque tem dois tipos de gerenciamento de risco. Tem gente que vai trabalhar mais com payoff, tem gente que vai trabalhar com taxa de acerto. Tá, o payoff é o seguinte, É o seu risco-retorno. O meu risco-retorno, geralmente, o mínimo que eu pego é 4-1. Então, o que seria? Um trade meu de lucro, ele vai ser, o alvo dele vai ser 4 vezes... No mínimo. A minha perda. Ou seja, mesmo que você tenha uma taxa de acerto menor, sim, ou seja, você vai errar mais vezes. Posso errar mais vezes. As vezes que você ganha são 4 vezes maiores, então vai fechar a conta. No mercado americano, eu tô fazendo operação de ontem à noite, por exemplo, com risco de 10-1. Então, tanto que é uma coisa muito importante para falar para o pessoal aqui. Não é porque você é day trader que você no meu Instagram hoje, que você tem que operar todos os dias. Cara, eu não operei semana passada. Não operei um dia semana passada. Você não viu oportunidade, cara. Na semana retrasada eu operei um dia. Essa semana, ontem eu tava no hotel, abri lá o iPad, falei, região boa demais. Eu falei, pronto. Cara, acabou, postei no Instagram, 20 mil. Isso é muito bom. É bom, só que assim... Você foi super seletivo, cara. Eu sou seletivo, entendeu? Porque o que acontece, eu até brinco um pouco, cara, eu opero e trabalho. Pô, eu amo trabalhar no que eu faço, sabe? Adoro isso aqui. E para eu operar, cara, eu tenho que ter uma oportunidade que de fato faça sentido eu parar de trabalhar e focar na operação. Então, eu sou super seletivo. Então, essa operação tá boa? Cara, tá boa, mas nem tanto. Eu espero aquela oportunidade que, agora eu vou parar tudo e fazer, porque tá muito... Essa seletividade é super importante. Exato. E é o que eu enxergo que os traders vencedores têm. Cara, eu não preciso operar todos os dias. Assim, dá um exemplo. Eu tenho um filho pequeno. Cara, isso só... Não esquece o que você vai falar. Só para contribuir, eu concordo muito com o que vocês estão falando, porque isso tira um peso da obrigação. É exatamente o cara vira trader, ele acha que ele tem que operar da hora que o mercado abre até o sino de fechamento lá do call. E todo dia. Aí o cara não dá atenção pra família, Irmão, mas fala aí, segue do teu ponto. Eu tenho um filho de 1 ano e 1 mês agora. Legal. E aí eu faço a rotina com ele à noite, boto pra dormir. E no mercado americano tem muita oportunidade boa. Geralmente as oportunidades boas mesmo, acontecem à noite. Ali por volta das 20 horas até ali meia-noite. Então, eu opero pela manhã também com o pessoal do Grupo Seleto, mas eu olho assim, se eu abro o gráfico e eu vejo que está numa região horrível, porque assim, para que eu vou operar? Vou ficar com meu filho, desligo o celular. Existe uma pergunta que ela vem na minha cabeça sempre que eu vou sempre que eu quero entrar numa operação. É simples, é só, para quê? Pra quê? O pra quê é excelente. Quando você for fazer uma operação ridícula, por operar pelo vício, faz essa pergunta. Pra que eu vou entrar nessa operação? Porque você está numa região horrível. Não está no meu operacional. Pra quê? Pra ganhar dinheiro não é. Pra sustentar o seu vício? Alimentar o seu ego? Ou pra você ficar 3 horas dentro de uma operação que não vai andar? Então esse pra quê já tipo assim, cara... Não é para ganhar dinheiro nessa operação que eu vou entrar. Porque eu vou ficar preso nela. Ficar 3 horas preso para não ganhar nada. Então, assim, para que eu tô fazendo? Então, tem que ter... É para fazer dinheiro? Pô, dá para fazer dinheiro nessa situação? Então, beleza. Agora, tudo que foge disso... Não, é porque eu quero. Então, meu amigo, entendeu? Para que você faz isso? Entendeu? Eu tenho uma teoria interessante, muito parecida com a sua, do para quê, que é eu espero a oportunidade de gritar para mim. Porque o que acontece? Dinheiro do lado porque, cara, se você ficar procurando muito, daqui a pouco você vai estar achando, sei lá, se você operar gráfico, você vai estar operando num gráfico de 1 minuto, um gráfico colorido lá, com ombro, cabeça, ombro invertido, num gráfico de 1 minuto, saca? Você vai estar buscando qualquer operação.
Maluquice. Agora, se você espera a oportunidade de gritar, né? O que seria para mim, por exemplo, a oportunidade de gritar? Quando eu tenho uma série de fatores, além do gráfico, que estão me dando um potencial de ganho muito alto naquela operação e eu estou vendo o que vai acontecer. Então, vale a pena eu colocar minha grana naquilo dali naquele momento, tá? Então, acho que essa seletividade que, pô, é muito importante. É muito legal do mercado financeiro que a gente tem um benefício que outras profissões eu acho que não tem. A gente pode escolher a hora que a gente opera. Você, quando é CLT, você trabalha como... Você tem que fazer aquilo. A gente pode escolher quando, qual ativo, o tamanho da mão, se a gente vai ou não. A gente pode, a gente tem o benefício de escolher quando operar. Então, assim, eu opero para fazer dinheiro. É isso. É isso. Então, assim, se eu tô vendo que o negócio vai enroscar e que a probabilidade de eu tomar um stop é grande, embora meu stop geralmente seja curto, mas tá, e daí que é curto? Eu vou entrar numa operação de idiota. Entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, assim, as pessoas precisam entender que... Antigamente, cara, eu operava todos os dias. Tipo assim, desse jeito. Todos os dias. 8 horas da manhã, bom. E ficava, almoçava. Pra quê? E quanto mais tempo você fica exposto, mais a probabilidade de você perder dinheiro. Cansa. Sua Você capacidade começa, analítica começa a reduzir, você vai ficando fisicamente Sabe o cansado. que é legal desse podcast aqui? Que não fizeram nenhuma pergunta até agora, mas tá um papo muito bom do script, né? Mas é porque... É excelente, cara. Vamos gravar mais vezes, viu? Gravar mais vezes. Mas sabe, de fato, tá maneiro pra caraca mesmo. Mas sabe por que tá rolando isso? Porque aqui nessa mesa tem 3 pessoas sentadas que operam de verdade. E eu não tô falando isso pra autoelogio, não é isso. É porque... Cara, a gente sabe quem é e quem não é. Quem opera de verdade sabe. E até muitas vezes é até um pouco feio o que eu vou falar, mas é uma verdade. Eu tenho que ser honesto. O cara que é trader, ele não respeita o cara que é engravatado, engomadinho, teórico, cagador de regra. Porque esse cara, com todo respeito, porque eu sou um cara que valorizo muito a ciência, a academia, eu sou um cara que gosta de estudar, mas esse cara que fica ali na teoria, lá, às vezes até um professor tudo, e quer falar, por exemplo, que day trade não funciona, esse cara nunca boletou na vida. Então ele não tem autoridade para falar que day trade não funciona. Só quem pode dizer se funciona ou não é a pessoa que foi lá, tentou, fez, praticou e se esforçou até conseguir. E aí ela pode no final dizer, não é pra mim, apesar de que ela não pode negar que não funciona, cara. É claro que funciona. Porque assim, day trade, sendo bem sincero, a modalidade day trade não é pra todo mundo, cara. Não é pra todo mundo. O trade assim, swing trade, position... Legal, agora, o day trade eu descobri, eu falo isso abertamente no meu Instagram, não é, cara. Sim, cara. Tem gente que não Por questões tomava práticas, remédio. questão de tempo. Nem todo mundo tem tempo pra isso. Nem todo mundo tem um controle emocional. Cara, eu tinha um amigo... Que essa é a principal, ele tomava remédio, todos os dias. Aí é doideira. 2 gotinhas. É difícil. Pra ficar aqui, ó, zen. Eu falei, cara, isso vai te matar. O cara tá se drogando. Ele até fazia dinheiro, pô. só que assim, eu falei, mano, você vai se matar, você vai ficar nisso aqui 20 anos nisso? Isso não é pra você. Você é impossível. Teve um cara que operou do meu lado uma vez, ele tomando um ferro violento no índice. Cara, enquanto a operação... Aí começou a chamar margem, né? Começou a executar compulsoriamente lá a mesa. E ele transferindo dinheiro na hora, assim, não vou encerrar. Eu falei, para com isso, velho. Para com isso. Então, assim, não é pra todo mundo. Esse cara não se preparou, mano. Não, aí ele largou o trade e agora ele tá muito bem, mas ele se endividou, pegou o empréstimo, 70 mil, foi um regaço, assim. Só que é muito... Nem tudo é pra todo mundo. A gente precisa ser claro e dizer isso. Por exemplo, nem todo mundo nasceu pra ser médico, cara. Mas olha só nem todo mundo nasceu pra ser empresário. Eu tenho um ponto, não é nem de discordância, mas é pra gente pensar junto Sim. aqui. Eu considero que o trade, ele é uma coisa assim democrática no sentido de que, cara, não tem pré-requisito. Você não precisa ter faculdade, mestrado, doutorado, não desprezando, volto a dizer, cara, eu sou um cara que depende de você. Depende de você. Pô, eu conheço cara que é praticamente analfabeto, com todo respeito, mas que opera bem pra caramba e sabe fazer dinheiro no day trade. Então, o que esse cara tem? Talvez uma habilidade de negociar, de reconhecer padrões e tudo, de gerenciar o risco. Mas isso eu concordo que não é pra todo mundo. Então, não é pra todo mundo no sentido de
mas não é impeditivo. Você Não pode, é impeditivo, Você sim. pode, não tem um pré-requisito, talvez a palavra seja essa, Legal. sabe? Não tem. Concordo. Qual é o pré-requisito? Cara, Não tem. não tem. Não tem. Sim. Você tem que testar. Agora, se nesse processo de testar, você não pode se matar. Eu conheço um juiz que perdeu 1,5 milhão em 2 dias. Operando É day juiz. trade. Mas é vaidade, cara. Aí- é o cara aí que, você falou assim, é ó. muito top na Sim, carreira dele. exatamente. Ele vem E ele arrogante e ele pro não mercado. aceita perder. Cara, Você falou, quantos você conhece- médicos eu conheço, cirurgião, Cara, o cara tem neurocirurgião, sucesso na Ó, vida. Você conhece um analfabeto que deu certo. Aham. Eu conheço um juiz que não deu. Então, Por quê? véi, Porque não tem nada a ver com formação. não tem nada. Eu sei que é legal. Era esse o Eu ponto. sei que é legal, mestrado, especializações e tudo mais. Mas eu sei que, assim, Não é garantia. o mérito, eu poderia ter feito tudo isso, me arrebentado no trade e dar aula. Sim. Entendeu? Bom, Porque eu, isso não eu tem conheço um ex-ministro que não deu certo. Ah, Me dei Caraca, três. essa carta... caraca, já Caralho, Toma, depois dessa eu vou nem dar exemplo. Caralho. Você Vou tá- puxar um presidente. Não Não tem. dá. Tem um presidente que tá dando muito certo aí com umas coisas que ele tá fazendo. Nossa. Aí. É, tarifa, não vai ter, vai ter, não vai ter, vai ter. Tem Tá um aí que tradando, tem tá um aí que tradando. tá- Tá Os tradando. amigos também, né? Então, isso é uma coisa muito legal. Porque não, Lucas, eu, cara, não tenho informação nenhuma. Legal, cara. Você pode ser muito melhor do que eu. É, Entendeu? é isso. Então, assim, sendo bem sincero, em relação ao day trade. Agora, por A outro lado, especializa- o investimento é pra todo mundo, velho. Ah, não, É aí- obrigação até, né? Pá, teve É obrigação. um cara nos Estados Unidos, ele era faxineiro. Ele investia, ele morreu, deixou 8 milhões de dólares. E ninguém sabia. Ele era faxineiro, mas ele tinha o quê? Ele tinha controle. Ele sabia o que fazer com o dinheiro, ele investia. Disciplina, pô. Faxineiro. Agora, me fala, quantas pessoas deixam de herança 8 mil dólares? É difícil, ainda mais um faxineiro. E ninguém sabia. Ele ia lá, comprava. Investimento é para todo mundo. Day trade, igual a gente fala, Fórmula 1 não é para todo mundo. É isso aí. Day trade também não. Então, esse é meu ponto. Aí você vai, pô, Fórmula 1 existe? Existe. Você vai negar que Fórmula 1 agora é todo mundo que tem a habilidade de correr a 280 km A gente por tem hora dos- e não morrer. A gente tem não. 220 milhões de pessoas aqui no Brasil. No mundo são 7 bi. 20 correm. E dentro E do... digo mais, você operar em alta intensidade, cara, eu faço isso desde 2005. Cara, numa boa. Você não aguenta ficar operando isso a vida toda. Assim, você tem que diminuir o teu ritmo, porque é complicado. Obviamente que eu não opero do tamanho que você opera, acho que nem se somar 15 de mim, mas Jamais. o lance deu... Opera-se. Não, o lance de eu operar menos hoje é justamente por causa disso. E porque você falou também, você começa a ficar maluco. Cara, não dá. Você fica o dia inteiro na frente do monitor, com aquela... O gráfico se movimentando, você fala, cara, você começa a ver coisa onde não tem. Chifre e cabeça de cavalo. Então, assim, o que eu falo? Por isso que eu falo, eu opero, faço o que eu tenho que fazer numa região boa, sem passar nenhum tipo de estresse, calor, e acabou. Porque eu não tô ali pra ficar dando liquidez pros outros. É que entendeu? assim, também tem modalidades de day trader, né? Tipo, tem essa modalidade dos caras que vão operar, são extremamente seletivos, vocês dois têm essa característica. Tem um cara que já é quase um HFT, que fica ali clicando o dia inteiro e tal, e concordo que esse cara não vai ter saúde durante muito tempo. Eu acho que a cabeça vai pro pau. né? É difícil. Isso, então, eu mesmo, cara, eu tive várias fases. Não é pra mim. Eu tive fase de operar, da abertura ao fechamento por gostar, não era nem, tipo, caraca, eu tenho prazer, era a fase das 4 telas, né? Eu fiquei anos com 4 telas e tudo. Fase das 4 telas, adorei essa, cara. Tive, cara, essa fase, assim, 4 telas e era... Eu usava almoçava na Agora tô frente com da uma. tela. Duas. Então, aí eu Eu fiz tenho esse... notebook também. Eu fiz esse trabalho, eu doei meu setup, meu computador de trading, minhas 4 telas, Você acredita eu que minhas doei. maiores operações são no celular, velho? e eu trouxe Olha que pra complicado, olha que um engraçado, né? notebook, Você tem cara. 3 pessoas aqui notebook. que operam de verdade, que saíram de um setup de 4 telas, agora operam com Cara, uma tela. o maior, inclusive o pessoal lá no escritório Um fala, notebook. mano, o meu maior trades são feitos aqui. Obviamente que assim, são 8 anos que eu tô aqui, então não tem como um cara iniciante botar no seu... Não adianta, porque Não, eu já tenho tudo aqui marcado, layout, tudo, eu já faço uma análise pelo computador, aí ele já vem pro profit aqui, então Cara, assim... o gráfico tá... O cenário tá na tua mente, entendeu? 8 anos, cara, você olhando uma coisa, você sabe quando uma coisa vai dar errado e quando não vai. O celular Experiência. é só uma boleta, né? É experiência. Só pra tu clicar, Você, hoje, qualquer um de nós 3 aqui, vocês dois também, você abrir o gráfico,
Você abrir agora o gráfico, dá 5 segundos, você sabe, cara, tá horrível. Não vai dar nada hoje. Até porque hoje a gente tá gravando aqui, tem até o, né, hoje tem funk e cupom, né? Sim, tem super quarta. Então, é aquele lance de você olhar e falar, não vale a pena. Coisa que a gente que tem experiência consegue ter. E porque uma vez um amigo meu falou assim, cara, sempre que a gente abre a plataforma, a gente vê o preço oscilando. E toda oscilação, essa frase dele foi, eu debati com ele, toda oscilação é uma oportunidade de fazer dinheiro. Eu falei, sério? Como assim? 5 pontos para cima do índice, um tick para cima é oportunidade, um tick para baixo é oportunidade? É porque o mercado está movimentando dinheiro. Eu falei, tá, entra para você ver se é oportunidade. Não é todo movimento que é oportunidade. Aí entra a questão da seletividade que a gente tem, entendeu? Para um HFT até seria, mas a gente não tem acesso a isso, né? A essa infraestrutura. Aí foi o que você falou de modalidades, jeitos de operar, fazer day trade e tudo mais. Eu acho que é isso. É o cara, ele reconhecer o que funciona para ele e adequar na realidade de vida que ele tem. Por que eu te perguntei? E de dinheiro, né? Porque às vezes o cara tem uma conta grande ou uma conta menorzinha, ele tem que adequar. Por que nos bastidores eu perguntei se você só operava renko? Porque eu não sei nada de renko. Nada. Coloca aqui pra mim um tape reading aí pra mim. Meu amigo, bota, no mínimo, assim, no mais tranquilamente que vai acontecer, eu vou perder tudo que eu tenho. Porque eu não sei. Também não sei. Eu não sei operar, eu não sei como é que lê renko, eu não sei como é que programa renko, eu não sei, cara. Só que isso não significa que o fato de eu não saber, de eu ser ignorante, né, não ter a diligência neste modelo operacional, não significa que ele não preste. Porque tem muita gente que faz dinheiro assim. Sim. Você faz. Da mesma forma que a pessoa que opera tape reading e não entende nada de gráfico, nada de análise técnica, Fibonacci, nada, não pode falar que não dá, porque tem gente que faz dinheiro. É isso que eu fico... Cara, cada um tem o seu jeitinho de tirar dinheiro do mercado, Lucas. E tá tudo bem. Eu costumo falar, né? Cara, se o cara acorda de manhã e fala assim, nossa, hoje a lua é minguante, o mercado vai cair. Ele vende e faz dinheiro. Aí no outro dia ele fala, cara, hoje o cenário é lua cheia. Lua cheia quer dizer que o mercado vai ficar consolidado. E não vou... Assim, bem ridícula a comparação, mas se faz dinheiro... Meu amigo, até matematicamente quem sou eu para falar que o que você faz, não funciona só porque eu, nessa estratégia, não consigo fazer. Cada um tem que arranjar o seu... Por exemplo, eu opero mais tendência. Eu pego médias móveis, enfim, eu gosto mais de operar tendência. Em mercado consolidado, eu só me ferro. Mas tem gente que faz muito dinheiro com o mercado consolidado. Legal, cara. Ele tem uma competência que eu não tenho. E pra mim também não faz... Assim, eu não quero ter. Porque o time que tá ganhando não se mexe. Eu posso acrescentar algumas coisas. Mas, por exemplo, não adianta eu querer... Eu aprendi muito isso. Porque no começo da minha vida como trader, eu queria copiar todo mundo. E geralmente você tem que... Geralmente não. Você tem que dar a sua personalidade pra sua estratégia. Eu posso estudar tudo que você faz. Tudo. Eu não vou operar como você, cara. Não tem como. Porque eu sou eu, você é você. Não vai encaixar no modelo mental, cara. É isso, tipo, é subjetivo. É o quanto você aguenta de risco, o que é risco pra você. Embora o trade seja uma coisa objetiva, entrada, todo o bastidor dele antes é subjetivo. E as pessoas não dão ênfase, que é o que a gente tá falando aqui sobre mentalidade. Cara. E qual, na prática agora, assim, o ativo que você tá mais operando, você já falou que é gráfico, aí explica um pouco mais pra gente o que você olha. Isso eu compro minha mentoria, né? Porque... tô brincando. Cara, eu tô operando muito mais agora mercado americano, desde outubro do ano passado. No grupo seleto? Grupo seleto, a gente opera lá todos os dias de manhã, ao vivo. Nasdaq, principalmente. Eu gosto muito de operar Bitcoin e ouro. Nossa, é porque... É volatilidade. Mas respeita as minhas estratégias. Por exemplo, média móvel. Aqui no índice, vou dar um exemplo. No gráfico de 15 minutos. Mas é tendência que você busca. Sim. Ou reversão. Eu vou te falar duas formas que eu opero. Ontem foi dessa segunda que eu vou falar. Mas a primeira é a tendência. Então, eu não opero longe de média. Não adianta. Por exemplo, o mercado tá numa tendência de baixa. Ele deu uma bicuda para baixo. Já esticou. Aí é um segundo trade que eu faço. Existem pontos ali, graficamente você tenta também. identificar um exagero. Eu pego uma distorção. A volta. O ouro foi assim ontem. Ontem à noite, ele deu uma bicuda para baixo. Candle de 60. Aí abriu o candle das 8, ele deu uma outra bicuda para baixo. Só que você vai ver as médias móveis, por exemplo, a de 9, que eu uso muito do 15. Cara, tava muito afastado. E ele já estava numa região de pivot point e numa região de pressão.
Falei, cara, a primeira oportunidade que ele der no 10 eu vou entrar. Acabou que ele deixou um baita de um pavio, deixou um martelo no 60 e no 30. Cara, eu filtrei pelo 5, falei, vou buscar a média de 15. A média de 9 no 15. Você vê a quantidade de aspectos que o Lucas falou agora pra entrar numa operação, Casando né? nos filtros. Trouxe tudo. Não, aí eu falei, cara, eu vou buscar o 15. Porque geralmente eu tenho visto a média de 9 exponencial no gráfico de 15 minutos, ela respeita muito quando dá uma distorção. No 2, no 1 ela vara, no 5 ela dá uma segurada, mas vai quando der uma... Então assim, aí eu olhei pelo diário, já tinha batido numa média, olhei os 60 e tal. Aí na hora que ele deu a oportunidade com o payoff baixo, com o stop baixo, com o payoff bom, era R$2.000 meu stop. Porque ele configurou no 2 minutos, aí então eu boto o meu stop abaixo de uma estrutura, no 2 minutos, posso confluir com 5. Aí deu entrada, eu entrei. E aí eu busquei a média de 9 do 15, que geralmente ele bate e segura, 80% das vezes. Então zerei na média de 9 do 15. Fiquei triste, porque, mano, ele... estourou pra cima, mas tá bom. Mas assim, estratégia. Então, assim, são vários fatores que... Esse é um extrator de retorno. Ficou muito distante. Cara, a média, ela querendo ou não, ela é um imã. Ô, Lucas, você tá dizendo que tá operando ouro, petróleo, e você é um cara, um economista, né? Um cara ligado à economia. Você utiliza o teu, vamos supor, um grande filtro na tua cabeça, macro, para você estar operando o ouro na compra, por exemplo? Existe uma correlação negativa entre o Bitcoin, Nasdaq e o ouro. Geralmente é igual o índice dólar aqui. Quando o ouro está para cima, geralmente o Bitcoin e Nasdaq estão para baixo e vice-versa. Então eu uso muito essa correlação, só que tem uma coisa muito interessante. E aqui vai para quem opera o mercado, esse tipo de mercado, analisar. O ouro, geralmente ele responde com delay essa correlação. Porque ontem eu estava olhando, o Bitcoin deu uma bicuda para baixo, o futuro Nasdaq deu uma bicuda para baixo e o ouro estava nessa região que eu falei, de esticada. Eu falei, cara, o primeiro sinal que eu vou entrar, eu poderia já entrar só por essa correlação. Só que, cara, aí, o que aconteceu? Passou 5 minutos, o ouro explodiu. Então, não é regra, e é uma coisa que eu analisei, existe uma correlação negativa entre esses três ativos. De um lado, Nasdaq, Bitcoin e do outro ouro. E o ouro, geralmente, ele responde com delay. Entendeu? Só que o ouro é extremamente alavancado. O ouro é muito alavancado, mais até que Bitcoin. Só que respeita muito. Então, em relação a petróleo, eu tenho uma dificuldade de ficar vendido em ouro. Porque o ouro, para mim, está numa também tendência de alta eterna, porque é segurança, né? Principalmente em tempos de guerra que a gente está agora. Sim. Porque sempre, quando quando vai vir um movimento grande, normalmente é para cima, né? Nunca é para baixo. E geralmente, quando tem um problema com geopolítica, sim, aí vai, o ouro é segurança. É igual o petróleo. Se estoura uma guerra, o petróleo não vai despencar. Não tem nada que possa acontecer, exceto uma pandemia e os navios ficarem parados no porto, que só aconteceu uma vez na história e o petróleo ficou negativo. Mas qualquer coisa que aconteça inesperada, tipo, fora do gráfico, né? Um evento no planeta, só você ver agora, o petróleo vai subir. Só você ver agora Israel. É o que está acontecendo. Mas tem um estreito ali, né, de Hormuz, enfim. O petróleo explodiu 8% no primeiro dia. Então, só que eu não opero petróleo. Só que eu uso essa correlação. Porque eu sei, por exemplo, quando eu entro numa operação, principalmente nesse momento que a gente está, mundial, de venda no ouro. Cara, eu sei que eu não tenho como ficar posicionado no ouro. Porque o ouro é o seguinte, do nada. E a gente está numa situação que é o seguinte, o Trump fica tweetando o dia inteiro. Aí sai um negócio aqui. Cara, não tem como. E aqui eu vou dar uma dica para vocês. Posso dar? Por favor. Por favor. O trade, ele é muito mais do que o gráfico operacional. A gente precisa ter um conhecimento, pelo menos mínimo, sobre o que está acontecendo no mundo. Perfeito. Porque não adianta você ficar... Pode estar... nesses momentos, por exemplo, hoje é uma super quarta. Nesses momentos, não adianta... Pode ter dado uma entrada técnica no ouro de venda. Só que, cara, a gente está à mercê de um tweet. A gente está no meio de uma guerra. Você tem que saber minimamente. Você sabe que tem que bater e sair. Né, exatamente. Você tem que saber. O trade é muito mais do que isso. Você tem que... Não é, eu vou só estudar o gráfico. Cara, desculpa. Você pode ter sucesso, possivelmente você vai ter. Só que você vai...
abrir um pouquinho a mente para a questão da macroeconomia e geopolítica é muito essencial, porque te previne. Porque ontem, por exemplo, eu nem sei como é que tá o ouro hoje. Ontem eu pensei em deixar uma quirela de ouro ali só que eu falei, vou dormir. Então, dormir é melhor. Né? Eu durmo ansioso quando passo posicionar, eu não gosto. Eu durmo ansioso, eu acordo assim toda hora, mas tem que ter esse conhecimento além do gráfico, entendeu? Além. Perfeito. Cara, pra gente caminhar agora pro final, o papo tá bom pra caramba, se deixar a gente vai ficar o dia todo, né? Mas passa aí o teu recado final pra galera. Você tem um trabalho educacional, pode como é que a galera entra no grupo seleto? Tá, eu tenho um grupo seleto que a gente fala que é uma plataforma educacional bem parecida com o Netflix. Então, lá nós temos uma sessão que a gente, uma aula sobre educação financeira básica, mas Bacana. assim, excelente. Conceitos literários, técnicos, né? Eu trago isso da literatura das minhas formações. A gente tem uma área sobre renda fixa, tudo sobre renda fixa. Nós temos uma aba sobre economia mesmo, inflação, taxa Selic, tripé macroeconômico. Tem ministro que até hoje não sabe o que é tripé macroeconômico. Coisas básicas de economia monetária. Passar um login para passar para ele. Então, assim, é uma plataforma educacional. Que vai desde a educação financeira, passando pela economia de uma forma didática, como a gente falou aqui, sem economic Cara, case, e passando importante. E passando a galera por trade. Não tem essa base. E passando por trade. Aí lá na questão do trade, tem a nossa sala ao vivo, tem algumas estratégias que eu, por exemplo, do trade de hoje, galera, eu usei isso aqui, estratégia de M60, como é que eu utilizo médias móveis, Então, é uma plataforma não só operacional, é como se fosse uma universidade que engloba educação financeira, economia e investimentos. Você está formando a galera, não está só vendendo um setup. Essa parte de economia é economia para não ser feito de idiota, entendeu? O pessoal entendeu o básico, o pessoal entender, o que eu falo lá? É o pessoal olhar assim e falar assim, olhar vamos dizer assim, um jornal nacional. O cara falando sobre economia e você saber falar, mano, não é bem isso aí não. Esse cara tá me... Não é bem isso daí. Poder trocar, não. Cara tá porque hoje as pessoas conseguem... É igual a Haddad falando que vai dar... Que, porra, não, a gente tem que tirar o benefício de quem mora na cobertura. Pô, irmão. Sério. Mas aí, ó, agora só... Pior que a população compra isso. É cultural o governo fazer isso, de botar nós contra eles. Rico contra pobre, branco contra preto. É sempre assim. É nós contra eles. Então, porque eles fomentando... Porque uma guerra entre classes... Uma guerra cultural. Tiro deles da reta, entendeu? Porque a culpa do que está acontecendo hoje não é do governo atual. É do governo passado. Sempre é assim. Sempre. Não existe responsabilidade. Então, e o bom dessa nossa plataforma do Grupo Seleto é que você começa a entender, por exemplo, inflação. Porque hoje a mídia consegue pegar um fato, e distorcer ele. Pô, o tempo todo. Então, é para você olhar na mídia e falar assim, não é bem isso não. Não é. Então, para você não ser feito de idiota. Eu tenho um trabalho educacional que vai muito além do trade para as pessoas entenderem sobre economia. As pessoas precisam. O brasileiro só vai sair da questão do assistencialismo, da miséria, da pobreza e prosperar se ele entender sobre dinheiro. E dinheiro, você pode ser médico, você pode ser engenheiro, você pode ser gari, você pode ser faxineiro, você pode ser qualquer coisa. Você vai utilizar dinheiro na sua vida. Então tem que parar de ser um tabu que dinheiro é só coisa pra gente rica. Não, dinheiro é para todo mundo e você precisa saber aprender a lidar com dinheiro. Lucas, quero agradecer, cara, e te passar aí o nosso Olha, é sempre muito bom vir aqui. Poxa. Pô, você é um cara que... Semana que vem eu tô de volta. Não, mas o papo rendeu, hein? Acho que tem conteúdo pra fazer outro, sim. Pô, fácil. Outros podem fazer as perguntas que a gente... Que era pra feito aqui. O manto sagrado. O roteiro. E acho que se tiver outro, a gente não vai fazer as perguntas. O papo vai fluir de novo. Muito obrigado. Pô, esse aqui, nossa... Cara, parabéns pelo trabalho, pelo projeto educacional, e dá pra ver que você é um cara de conteúdo, um cara que tá fazendo uma coisa boa, né, pra formação. Com propósito. Acho que a palavra é propósito, Carmini. Eu posso deixar meu Instagram aqui? L.Fernandesoficial. Esse é o melhor canal pra te achar nas redes sociais. Tá, a gente vai botar na edição, na tela, então pessoal, sigam, deem uma moral. Bacana. E seja bem-vindo, cara. Obrigado aí. Sempre que você quiser, o espaço tá aberto, irmão. Foi um prazer. Honra, um prazer. Na hora que falaram, eu falei pra minha esposa,
dá um jeito com o nosso filho que eu vou ter que ir. Não tem como. Ah, Os que caras legal, são cara. referência pra mim, influência. Muito Bacana, obrigado. ficamos lisonjeados aí, porque largar o filhinho é sempre... Não, mas... Também, acho que somos 3 aqui, né? É. Mesma situação, tá? É verdade. É verdade. Exato. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Acho que agradece, Estou à cara, de disposição, coração. sempre que precisarem. E vamos que vamos. Nomos, hein? Os melhores. Obrigado. Lucas. Dani, palavrinha final pra gente fechar. Então, pessoal, estamos aqui sempre tentando selecionar os melhores profissionais que a gente tem no mercado para estar aqui no nosso Nomuscast. Carmine é um cara que consegue extrair o máximo aí das pessoas. O papo que a gente teve aqui foi um papo muito alto nível e vai seguir sendo assim. Assim, a Nomus tá querendo elevar o nível do trading no mercado. A gente tem cada vez, a gente pensa no cliente, tem um propósito de ajudar o cliente. A gente criou isso daqui com um propósito de ajudar de verdade. A gente acredita que é possível ganhar dinheiro com o trade, tá? E a gente vai fazer sempre o máximo que a gente puder para a gente ajudar as pessoas a chegarem nos seus objetivos, né? A sua independência financeira, enfim. É uma questão até de propósito, né? Total, sempre foi. E é por isso que eu tô junto. Pessoal, inclusive quero convidar você que assistiu até aqui. Tem uma coisa muito importante que você pode fazer para contribuir com esse projeto. Além de dar o seu like, deixar o seu comentário, encaminhar esse vídeo, esse conteúdo para uma pessoa que você se importa. Ou seja, sabe aquela pessoa, aquele seu amigo do grupo do WhatsApp que tá falando cagada, que tá precisando ouvir umas dicas sobre economia? Manda esse vídeo para ele, cara. Porque além de você estar ajudando na divulgação, você vai estar ajudando na sociedade a contribuir para a galera aprender um pouco mais sobre economia e sobre a realidade dos fatos, não ficar caindo em conversinha fiada de político. Então, ó, quebra essa aí, compartilha esse vídeo e se você ainda não é cliente Nomus, o link tá aqui embaixo, venha fazer parte dessa comunidade que não para de crescer. A gente tem um projeto educacional gratuito com material de extrema qualidade, inclusive vai ter material lá do Lucas disponível para vocês, então não percam tempo, façam parte, vejo você lá dentro.